Meus irmãos, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. É com uma alegria que nós nos reunimos na casa do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, e todos são bem-vindos a essa casa de oração. Esse lugar foi edificado para o culto ao Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo, e todos são convidados então a adorar em espírito e em verdade. Todos são convidados a se debruçar agora diante da leitura e diante da exposição da palavra de Deus. Nós temos falado nesses últimos 3 domingos, quarto hoje, no livro de Jó, capítulo 31. Jó, capítulo 31, descreve 12 perguntas que nós podemos extrair do texto, perguntas feitas por Jó a si mesmo e a Deus, colocando-se diante de Deus, colocando a sua vida sob o escrutínio de Deus, de um Deus que vê todas as coisas. A gente vai recapitular aqui o que a gente já viu, muito rapidinho, né? Então, no primeiro domingo, as perguntas sobre as quais nós meditamos foram as seguintes: quem controla os meus olhos? Quem é que controla os meus olhos? Meus olhos são puros? Eu tenho olhado devidamente ou indevidamente para as coisas? Qual a minha resistência ao erro diante das tentações da vida? E elas batem a porta o dia todo. Qual tem sido a minha resistência ao erro? Eu me entrego facilmente ou eu resisto com luta? Como consegui o que tenho hoje? A origem dos meus bens, aquilo que eu tenho, as minhas riquezas, eu as consegui de maneira lícita ou ilícita? No segundo domingo, Jó pergunta, e nós também devemos nos perguntar: eu cobicei a mulher do meu próximo? Eu voltei a olhar para aquilo que é indevido? Eu oprimi os que me serviam, aqueles que têm comigo, guardam comigo uma relação de subordinação, sobre os quais eu tenho algum tipo de autoridade, seja pais e filhos, patrões e empregados, professores e alunos, enfim. Eu oprimi os que me serviam, eu tratei de maneira inadequada aqueles com os quais eu tenho essa relação. Eu demonstrei generosidade, eu tomei daquilo que é meu e estendi para outras pessoas, eu compartilhei das minhas riquezas, daquilo que eu tenho com o próximo. Terceiro domingo, domingo passado, fui avarento, ou seja, eu coloquei a minha esperança no ouro, como diz Jó. Eu estou seguro porque eu tenho alguma coisa, a minha segurança está nas coisas que eu possuo. Eu fui idólatra, eu me inclinei diante de outros deuses, feitos por mãos humanas, elementos da natureza, pessoas, circunstâncias. Eu fui vingativo, eu desejei o mal daqueles que me têm por inimigo, eu me regozijei quando os meus inimigos se deram mal, dizendo bem feito, bem feito. E nós chegamos então a essa quarta mensagem, as 3 últimas perguntas que podemos extrair desse texto, e elas começam então no versículo 31. Então, Jó 31, 31. Nós vamos para a primeira pergunta, ler os versículos 31 e 32. Jó diz assim, Jó 31, 31 e 32. Se a gente da minha tenda não disse: quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. A pergunta que nós podemos extrair desse texto é: eu fui hospitaleiro? Eu sou uma pessoa
hospitaleira. Eu sou uma pessoa disposta a abrir as portas da minha casa, ou antes, as portas da minha vida ao outro. Cada vez mais em nossa cultura brasileira, se nós temos a dificuldade de viver esse mandamento. Exercer a hospitalidade é um desafio em tempos tão difíceis como os que nós vivemos, tempos de violência, tempos de desconfiança. Na perspectiva de Jó, ser hospitaleiro não visava corrigir os problemas sociais dos grandes centros urbanos, mas Jó tinha em vista pessoas que estavam no trajeto da nossa vida, gente que passa pela nossa vida. Veja que a gente que ele se refere é a gente da sua tenda, e não de toda a face da terra. O estrangeiro e o viandante, ou o viajante, também não são para serem comparados com qualquer outras pessoas, com a multidão de pessoas que nós temos ao nosso redor. Mas a questão é, seja para aquelas pessoas com as quais nós temos um contato mais próximo, mais direto, gente de perto da nossa tenda, gente de perto das nossas relações, e mesmo alguém distante. A pergunta é, o nosso coração está disposto a ajudar, a abrir as portas? Paulo aos Romanos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 13. Paulo ainda prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Paulo regrando a questão da inscrição das viúvas que deveriam receber a ajuda da igreja. Quem deve ser? Quais as características das viúvas que deveriam receber a ajuda da igreja? E dentre as características presentes, que tenha exercitado hospitalidade. 1 Timóteo 5, de 7 a 10. E o escritor aos Hebreus nos traz também uma informação muito interessante a respeito da hospitalidade. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Hebreus 13, 1 a 2. Nos faz lembrar de Ló e sua família, e dos mensageiros angelicais que foram enviados para as regiões de Sodoma e Gomorra para advertir Ló, um justo que se afligia com toda aquela situação à sua volta. Percebam bem, Ló vivia em meio a uma sociedade corrompida, a uma sociedade idólatra, a uma sociedade extremamente pecadora. Ló vivia em meio a isso. Mas a diferença é que ele afligia a alma pelo que via e pelo que ouvia. Deus manda anjos ali, vai avisar Ló, tira Ló de lá. E Ló hospeda esses anjos em sua casa. Os homens pecadores daquela cidade cercam a casa querendo tomar para si aqueles homens.
Ló praticou hospitalidade. A verdade é que a hospitalidade é uma virtude cristã. Uma virtude cristã que deve ser exercitada, colocada em prática. Mas, pastor, como que nós vamos confiar hoje em dia nas pessoas? Como que nós vamos abrir a porta das nossas casas a um estranho? Eu sei, é um grande desafio, mas a pergunta é: você abre a porta da sua casa aos conhecidos? Você abre a porta da sua casa aos irmãos da igreja? Você abre a porta da sua casa ao seu pastor? Porque se você não fizer isso, dificilmente você vai fazer a um estranho mesmo. Não quero nem falar de abrir porta da casa ao estranho, ao pastor, para Jaqueline e Bela. E para tantos outros irmãos aqui, a quem eu já tive o prazer de visitar a casa, e é sempre tão bom estarmos juntos. Mas a questão é essa: há disposição, há alegria, há prazer em abrir as portas da minha casa para acolher os irmãos? A gente tem uma boa oportunidade de fazer isso nas orações de terça-feira. Na próxima terça vai ser aqui na igreja. Mas quem sabe você possa abrir a porta da sua casa, se voluntariar, pastor, faz lá em casa. Eu quero receber os irmãos da igreja. Ah, pastor, mas a minha casa é muito pequenininha, é muito simples, não dá certo, não dá. A Domingas ficou com medo, falou: pastor, acho que não cabe o povo aqui. Cabe, mano. Fica todo mundo espremido de pé assim. A sua casa é maior do que, não do vagão, né? Mas do que uma parcela das nossas composições de trem e metrô em São Paulo, que fica todo mundo ali, ó. Não precisa nem segurar, porque... Abra a porta da sua casa, abra a porta da sua vida, abra o seu coração para hospedar pessoas, para receber pessoas, para amar pessoas, para se importar com as pessoas, para estender a mão e ajudar aquele que necessita. Uma outra pergunta que Jó faz, ou uma pergunta que podemos extrair do texto de Jó, versículos 33 a 37. Acompanhe a leitura, Jó 31, 33 a 37. E olha o exemplo que Jó toma. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. A pergunta que Jó faz aqui é: eu fui alguém omisso ou dissimulador? Se como Adão encobri as minhas transgressões, se eu ocultei o meu delito no meu seio, sou uma pessoa omissa? Sou uma pessoa dissimulada? E o centro dessa pergunta é a atitude de omissão, que é resultado da pressão e do medo da grande multidão, como Jó coloca aqui. Jó conjectura ter escondido, assim como Adão o fez, as suas transgressões nessa oração. Então ele pergunta a Deus se em algum dia ele preferiu esconder o seu pecado, a sua transgressão, a enfrentar o desprezo das famílias que eventualmente lhe admiravam. Como é que eu vou encarar as pessoas? Como é que eu vou agora olhar para as pessoas que me admiram? Como é que eu vou me relacionar com pessoas que me tinham em alta conta? Não, eu vou esconder o que eu fiz. Eu vou esconder. Aquele que encobre as suas transgressões,
Não. Como que é o texto? Não, os que encobrem. Não. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ou na linguagem de Davi, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos, até os ossos doíam. Até os ossos. Jó então pede que o próprio Deus responda a essa pergunta e desafia aqueles que o acusam. E essa é uma pergunta que temos que fazer a nós mesmos. Eu sou alguém dissimulado, eu sou alguém omisso, eu coloco os meus pecados debaixo do tapete, ou eu os confesso, ou eu admito diante de Deus. Eu sou alguém que sou pronto a reconhecer o meu erro, quando alguém, por exemplo, vem me confrontar, ainda que essa confrontação seja amorosa, seja uma confrontação cristã, eu me fecho, eu rejeito essa confrontação, ou sou alguém que, como Davi diz, eu pequei contra o Senhor? Ou alguém como o filho pródigo, depois de cair em si, que diz, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra Deus. Como eu ajo diante dos meus erros? Será que adianta escondê-los? A Bíblia parece dizer que não. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmos 39, de 1 a 16. Para onde fugir? Aonde se esconder? Não tem como. Nós estamos todos diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem um dia haveremos de prestar contas. Nós podemos esconder uns dos outros, mas não podemos esconder de Deus. Eu sou um homem pecador, você é um homem pecador, você é uma mulher pecadora. Nós cometemos erros, mas como eu lido com os meus erros? Mesmo as coisas mais, vamos dizer assim, simples, coisas do dia a dia, pecados, erros, que cometemos, e que poderíamos facilmente admitir, admitimos? Ou somos resistentes a admitir os nossos erros? Daqui a pouco a gente vai fazer, a gente já confessou os nossos pecados, mas Paulo nos lembra, ao
estabelecer o regramento para a ceia, como celebrar a ceia do Senhor, ele nos lembra, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si, olhe para a sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa capacidade de discernir os nossos próprios erros, de não sermos omissos ou dissimulados, mas que haja essa prontidão em nós em admitirmos quem de fato somos, pecadores, miseráveis pecadores, e não nos colocarmos numa condição de perfeitos, inculpáveis, irrepreensíveis. Não somos. Não somos. Que nós nos perguntemos disso a cada dia. Eu sou uma pessoa que admite prontamente os meus erros? Ou sou alguém que procura dissimular, arrumar desculpas? E vejam, Jó chama como testemunha Adão. Adão, quem te fez saber que você estava nu? A mulher que o Senhor me deu. A culpa não é minha. Foi a mulher que o Senhor me deu, que eu nem pedi. O Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Ô Eva, e você? Não, a serpente que me enganou. Eu não tenho culpa nenhuma. A serpente me enganou. As palavras da serpente foram, né? Você conhece gente que fala assim, meio... Você conhece? Silvando. Tem gente que fala silvando, né? Eu fico imaginando a serpente falando, né? Eva, naquela, né? E Eva caiu. Mas joga a culpa na serpente. A serpente não tinha como culpar ninguém, né, gente? Deus nem pergunta para ela, o que você fez? Né? Porque é da natureza dela fazer aquilo que fez. Mas Adão e Eva dissimularam. Diferentemente de Davi, repito, não admitiram prontamente o erro. Davi, quando é confrontado com Natã, dedo na cara, é você, sou eu mesmo. Eu admito, sou eu mesmo, foi eu quem fiz. Será que essa prontidão também está em nós? Jó termina a sua série de perguntas tão necessárias, tão importantes, que abrangem aspectos tão importantes da vida, nos versículos 38 a 40. Jó diz assim: se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Que pergunta a gente pode extrair daqui? Jó está dizendo, eu fui justo com a minha terra? Eu cuidei da minha terra? Desde os dias desse personagem bíblico, a preocupação com a sustentabilidade e a justiça para com a criação é evidente. Jó quer dormir sem a preocupação ou acusação de ter explorado indevidamente os recursos disponibilizados por Deus para toda a humanidade. Por causa da sua influência e prestígio, Jó poderia muito bem ter se beneficiado de maneira desproporcional dos recursos que Deus deixou para o uso de muitos, como o fazem tantos poderosos, mas não só poderosos. Como é que eu trato a criação? Como é que eu lido com a criação? Hoje eu conheci um pouquinho melhor a Patrícia, né? A Patrícia está visitando a gente hoje, é vizinha do presbítero Paulinho, né? E ela coordena, dirige uma ONG. Fala de novo, Patrícia. Não é uma ONG. Protetor Independente. Então, ela tem esse cuidado com animais desprotegidos, abandonados, que estão vivendo sob maus tratos, é isso? E você acolhe. Isso. Como é que eu trato a criação? Como é que eu trato a terra? De maneira correta, devida,
ou de maneira indevida. Pastor, a Bíblia fala sobre isso? Fala. A gente está tão em voga falar sobre isso hoje, né? Preocupação ambiental, poluição, desmatamento ilegal, desassoreamento dos rios. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não cortarás, pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti. Mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja derribada. Mas olha a preocupação, Deuteronômio 20, 19 e 20. Você vai sitiar uma cidade por muito tempo, vai pelejar contra ela para a tomar, não destrua o seu arvoredo metendo nele o machado. Não faça isso. Seus inimigos são seus inimigos lá, não são os arvoredos. Não faça isso. Se de caminho encontrares algum ninho de ave em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe e os filhotes. Deixará ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Como que eu lido então com isso? A Bíblia estabelece como eu lido com isso. Deuteronômio mais uma vez, no Gênesis, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus estabelece o homem no Éden, diz que ele deveria cultivar e guardar aquele paraíso, mas estabelece um limite para o homem. Você tem uma obrigação, um dever sobre você de cuidar, de zelar, de cultivar, de guardar esse lugar e de não tocar aqui. Deus colocou um marco ali. Aqui não. Essa árvore não. As demais você pode tomá-las. Ou seja, como é que eu trato os recursos naturais que Deus colocou à disposição para todos nós? Como é que eu lido com isso? Ou eu acho que isso é uma coisa que não tem importância alguma? Ainda tem gente que abandona animal, né, Patrícia? Quando eu era criança, eu lembro assim, eu morava no Jardim Peri, no final do Jardim Peri, tinha a favela do Flamingo, né, como a gente chamava, e aí logo na sequência tinha o início da Serra da Cantareira. Ela começava num reservatório da Sabesp, que existe até hoje, e você começava a vir da Santa Inês e ia começando a subir a serra. E qual era o jeito, a forma de abandonar animais? O pessoal deixava no meio da estrada, que é caminho para Mariporã, né? Eu lembro como se fosse hoje, como o sol do meio-dia, que um vizinho meu abandonou um cachorro lá. O cachorro voltou. O cachorro voltou e bateu na porta de casa, né? Estou de volta aqui, não adianta me abandonar não, voltei. E eu lembro que o vizinho chorou, arrependido. Ainda bem que se arrependeu, né? E ficou com o cachorro até o cachorro morrer. Tratou bem, beijava o cachorro, né? Acho que ele sentiu ali a ação de Deus mesmo. Não faça isso não. Faça isso não. Mas infelizmente há tanto abandono, há tanto maltrato com os animais, e não só com cachorro, gato, não é só isso. Gente corta a árvore sem necessidade alguma.
pessoas mudam o curso dos rios, garimpos ilegais são estabelecidos e destroem tudo. Mineirinho está falando ali, né, Mineirinho? Fui visitá-lo na sexta-feira. Mineirinho trabalhou muitos anos, ou trabalhou muitos anos, né? Na construção ou na reforma de barragens. Não é isso, Mineirinho? Uma delas que você falou que ficou bastante tempo foi lá no Pará, não é? Lá foi construção. No Pará? Pará? Rondônia. Lá foi construção de uma barragem, do zero. Não é? E, infelizmente, para que uma barragem seja levantada, a natureza no entorno. Então, o que nós estamos fazendo com os recursos? Pastor, mas isso se aplica mais a alguém que vive uma condição rural, né? Alguém que tem terra. Sim, talvez aqui, é óbvio, a gente está falando de um tempo aqui, onde a vida era a vida no campo, ok? Mas não se aplica a gente de alguma forma também? Como é que a gente lida com a água, por exemplo? É uma condição, é um benefício que Deus nos deu. Como é que eu lido? Eu sou gastão, eu gasto água desnecessariamente. Tem uma árvore lá na minha... Oi? São medidas que podem minimizar os efeitos, né, do gasto desnecessário. Tudo isso está embutido, meus irmãos, e é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Jó se fez essa pergunta. Eu fui justo com a terra? Eu tratei devidamente os recursos naturais colocados à minha disposição? Veja, nós encerramos aqui uma série de perguntas que Jó se faz e que nós deveríamos nos fazer. São coisas que dizem respeito à nossa vida. São pecados que eventualmente nós podemos cometer. E esse texto nos chama a atenção para a necessidade dessa análise constante, diária. Eu fui justo com a terra. Eu sou alguém omisso, dissimulador, ou sou alguém que prontamente reconheço os meus erros, os meus pecados. Eu sou hospitaleiro, ou seja, eu tenho um coração aberto. A minha vida é aberta ao outro, ao próximo, ou eu sou alguém fechado em mim mesmo. Daquele que nem dá bom dia para o vizinho que mora ao lado. O Paulo e a Patrícia moram num condomínio, né? Um condomínio ali de casas, né? Tem gente que mora em prédio. Não, a vida do outro não me diz respeito. Para-choque de caminhão, né? Deus deu a vida para cada um tomar conta dela, da sua vida. Não negócio de se meter na vida dos outros, não. Não é isso. Não é isso. Nós somos servos uns dos outros. A dor do meu irmão é a minha dor, a alegria dele é a minha alegria. Nós devemos olhar melhor para isso. Que essas perguntas de Jó despertem em nós a necessidade de uma análise constante, de um olhar para dentro de nós mesmos. É a oração que Davi um dia fez, no mesmo salmo lido há pouco. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, é um pedido de ajuda. Deus, me ajude a enxergar aquilo que talvez eu não esteja enxergando. Algum mal que há em mim que eu não estou vendo. Seja avareza, seja idolatria, seja os olhares indevidos, os pensamentos indevidos, seja a falta de hospitalidade, ou o descuido com a natureza, com a criação, o tratar mal os outros, seja o que for. Me ajude a enxergar isso, Senhor, e a corrigir o rumo, a corrigir o caminho. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.